Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Mateus 28:20. O Espírito Santo assiste a igreja. Atos após 2, desce o Espírito Santo. Ali a igreja de Cristo torna pública. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. O Espírito Santo, ele não habita em Mateus 12 ou Marcos 3, Lucas 11, Mateus 12, 25, ó. O Espírito Santo, ele não habita em divisão, em corpos amputados da cabeça. É simples. Atos Apóstolos 2, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos que Cristo escolheu, que Cristo enviou. Tem um envio, tem um pastoreio. João 21, do 15, 17. Olha só. Estou mostrando na Escritura. A Escritura vem do magistério. A Escritura não está acima do magistério. E nem o magistério abaixo da Escritura. Estão unidos, Catecismo parágrafo 80. Em mesma sintonia, porque a palavra foi pregada oral. Novo Testamento. Por quem? Pelas colunas. Por quem? Pelo magistério. Por quê? Pelas colunas que sustenta a verdade. Sustenta a verdade. Que são os apóstolos. A pregação oral dos apóstolos. Inspirado pelo Espírito Santo em João 16, 13. E escrita, inspirada pelo mesmo Espírito Santo que proclamou, que anunciou, que tornou a igreja pública. Por isso que não habita em divisão. Infelizmente, meu irmão. Habita na Universal? Não, não é fundamento dos apóstolos. Na Assembleia? Não, não é fundamento dos apóstolos. Na Internacional da Graça? Não é fundamento dos apóstolos. O Espírito Santo, ele não habita em divisão, porque toda divisão, fundamento de homens que colocaram outro fundamento em 1 Coríntios 3, ali, 11. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não pode substituir. Olha só, em Lucas 11, olha a unidade dos apóstolos, cara. Ou Marcos 3, olha só. Lucas 11, olha só. 16, ó. E para pô-lo à prova, outro lhe pediram um sinal do céu. Penetrando os seus pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Olha só. Por quê? A Universal não concorda com a Triangular. A Triangular não concorda com a Mundial. A Mundial não concorda com a Plenitude. Porque não tem unidade em espírito. Como os apóstolos. Os apóstolos 2,49. Perseveravam eles, Atos 2,49. 2,42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Ó. 46. Unido de coração, frequentava todos os dias o templo. Partia o pão na casa e tomava a comida com alegria, singeleza de coração. Ó. Efésios 4, 5. Ó. Sede um só corpo, um só espírito. Assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A Universal acredita no outro batismo. Ah, não, o batismo não pode ser em piscina, tem que ser em água corrente. Não, não pode. A Triangular já concorda com outra coisa, a Mundial já concorda com outra coisa. Ah, não, tem que ser na piscina. Não, o outro já tem que ser o batismo de João Batista. O batismo apostólico não serve para nós. E tem que ser com a criança adulta, ou pessoa adulta, etc. Não pode batizar bebezinho, etc. É divisão, pô. Toda divisão, contra a outra tombarão. O que é isso? Tombarão.
não concordar uma com a outra. Por isso que é divisão. E o Espírito Santo está em concordância com o corpo místico e a cabeça. E com as colunas, que são os apóstolos. As apóstolos 1 e 2 que ele escolheu e enviou. Porque Mateus 28, 20... a profecia não está sobre o protestantismo. Ensinar e observar. Tudo que eu vos prescrevi, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Está falando para quem? Aos apóstolos. Falando quem? A sua esposa. Ah, como você tem um esposo, esse Espírito Santo que tornou a igreja pública, a esposa, e vai fundar outra igreja, outro fundamento, mais de 400 milhões de denominações. Uma não concorda com a outra. Porque não é a doutrina que os apóstolos pregaram, anunciaram. Não é o evangelho que Paulo está anunciando aqui, ó. A integridade, por causa do Espírito. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos 2 sobre os apóstolos que escolheu, tanto que a revelação a Paulo não foi de homens, é o mesmo Espírito. A doutrina que os apóstolos pregavam, anunciavam, é a mesma doutrina que Paulo recebeu em Gálatas 1, 11, 12. Por revelação. E ele fala em Gálatas 1, 7, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas? Os divisores. Simples, meu irmão. Olha só. 1 Coríntios 15, 1, ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estar firmes, por ele sereis salvos, ó. Se conservados como vos preguei, de outra forma, irmão, tereis abraçado a fé. Como você vai conservar, Mateus 12, 25, a integridade do evangelho seguindo divisão? Seguindo Edir Macedo? Ou seguindo a bispo Edir Macedo? Ou apóstolo Valdomiro Santiago? Ou apóstolo Gernoduque? Ou apóstola Sol? Ou apóstolo Leandro Salles? Alto Gil Apóstolo, que tem um vídeo aí mostrando 3 apóstolos aparecem no culto dele lá e unge ele como apóstolo. Aqui, ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo não será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Olha só que interessante. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, inspiração de outro espírito, outro evangelho diferente, que não é da unidade dos apóstolos, que não é a inspiração do verdadeiro Espírito Santo, é de outro espírito. Que espírito? Provocador de divisão, porque o Satanás está citronizado, ele não está dividido para perseguir a igreja, para tirar você do caminho da salvação. Não, cara. Você pode ver, para perseguir a igreja, a Universal concorda com a Assembleia concorda com a Triangular, para perseguir a igreja. Por quê? A missão dessas divisões é perseguir a igreja e degrenir. Mateus 12, 32, o Espírito Santo. Se eu falo mal da igreja, estou falando mal do esposo. Se eu falo mal do esposo ou da esposa, estou falando mal do Espírito Santo, que é a alma dessa igreja. Tanto que é o Espírito da verdade, que desce sobre os apóstolos. Que interessante. Por quê? Ah, mas eles são tão sinceros, eles são tão honestos nos debates, meu irmão. Aquele que toma parte nessas doutrinas diversas, que não é a doutrina dos apóstolos, ao João, discípulo amado, fala para nós, não dá ouvido a essa doutrina, que não veio do magistério. Olha só, João. Segundo João 2, olha só, cara. 2, 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, doutrina de Cristo, João 7, 14 ao 17, Atos Apóstolos 2, 42, Marcos 1, 22, Marcos 4, 2, Mateus 7, 28, o Atos Apóstolos 22, 4 e Atos Apóstolos 2, 42. Simples entender isso. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho.
Olha só, cara. E quem infelizmente, pô. Ah, mas o cara prega bem, o cara é um apologeta protestante, doutor, meu irmão, não me interessa. Não é a doutrina do magistério. Não quero tomar parte nisso, meu irmão. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina. Qual doutrina? O 9, a doutrina de Cristo. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Cristo deixou quem? A sua esposa. Essa doutrina que eles falam não é minha, é do Pai. João 10, 20, o Pai, eu e o Pai somos um. Então essa doutrina é de Cristo. Deixou a sua esposa. Se você se rebela contra a esposa, vai fundar divisão, você está blasfemando contra o Espírito Santo, que tornou essa igreja pública e inspirou os apóstolos essa doutrina. Felizmente. Aqui, ó. Porque, ó, se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não a recebais em vossa casa, nem a saudais, porque quem ou saúda toma parte em sua obra má. Quem é? João 2,7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus, Cristo, que se encarnou, que assim proclama é o sedutor, o anticristo. Olha só, muitos sedutores tá aí pelo mundo afora. O que é o anticristo? Tudo que é contra a doutrina de Cristo. Como esses anticristos vai atuar e pregar as suas heresias, as suas blá 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 blá. 2 Timóteo 4, 3, 4 e 2 Timóteo, 1 Timóteo 4, 1, 2. O Apocalipse 16, 13 e 14. O Mateus 24, 24. O Mateus 24, 11. O Mateus 24, 4. O 2 Pedro 3, do 1 ao 3. É só. Esses sedutores são aqui, ó. Marcos, vamos, texto de São Marcos. Deixa eu ver se eu acho. 3. Não, Marcos 4, ó. Ensinava-lhe muitas outras coisas em parábola, dizia na sua doutrina, Marcos 3, 23, ó. Mas havendo-os convocando, diz-lhe em parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá substituir. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. Se Satanás se levantar contra si mesmo, está dividido, não poderá substituir, mas desaparecerá. 28, ó. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, mas mesmo as suas blasfemas, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Olha, você entende, ó? Ele fala da divisão e depois fala. Ó como eu, servo Roberto, eu amo a escritura. Amo, leio, como, degusto. Qualquer texto bíblico, desde Mateus até Apocalipse, dá para defender a igreja. Porque a Bíblia vem desse Espírito Santo. Espírito da verdade. Título 9. Combater aquele que contradiz a sã doutrina. Combater aquele que contradiz a sã doutrina com a doutrina fundamento dos apóstolos. Eu, servo Roberto, só acredito na Bíblia. Porque a Bíblia me mostra o magistério, a Bíblia me mostra a tradição, a Bíblia me faz refletir sobre os apóstolos e os seus sucessores, e por aí vai, pô. Que os sucessores dos apóstolos, a patrística, seguiram o ensinamento dos apóstolos, pô. Se eles se desviaram, colocaram outras coisas, é outro evangelho anatema. Paulo, se eu anunciar outro evangelho, a qual foi revelado, Atos Apóstolos 2,42, Atos Apóstolos 2,10 do Espírito Santo, é inválido.
anatema. E se surgir pessoas anunciando outro Jesus diferente, outro evangelho, que não vem em Atos Apóstolos 2 ali, esse Espírito Santo que soprou sobre os apóstolos é anatema. É isso que Paulo está falando, pô. Porque Cristo ele fundou a igreja. E deixou um pastor ali que está pregando Atos Apóstolos 2:14 e Atos Apóstolos 2:42, essa doutrina que foi confiado aos apóstolos. Doutrina não é minha, mas é que me enviou do Pai. Para você seguir divisão. É simples, meu vídeo é simples, um vídeo na lata. Você vai receber doutrina de Edir Macedo, que não tem parte nem comunhão com esse Espírito Santo, e muito menos com o pastor. Ou etc, a igreja BCADD. Irmão, é loucura, né? É muito esterco, que não lê Bíblia. Salve Maria, sou missionário servo.